também aqueles que nos acompanham através do canal do YouTube da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia. Iniciamos com este dia de jejum, o tempo da Quaresma. Iniciamos um caminho, uma caminhada que nos leva a uma grande festa. Para uma grande festa exige uma grande preparação. Assim o é na experiência humana. A antropologia já diz desta verdade. Nós nos preparamos quando queremos celebrar bem. E mais ainda a festa da Páscoa, uma das duas maiores festas do cristianismo, juntamente com o Natal. Nós celebramos assim, então, precedido com um tempo de preparação. Quaresma, esses 40 dias, e também quando do Natal, as 4 semanas, o tempo do Advento, que nos coloca nesta preparação interior. É uma jornada que nos leva para a nossa interioridade, para purificar as nossas vontades, para nos permitir viver na presença de Deus esta boa preparação para vivermos esta grande festa. Não é um tempo de festa ainda. Inclusive a veste que o sacerdote e a liturgia se veste nesse tempo de roxo, que indica que nós estamos em penitência. Estamos num processo de purificação. Não é tempo de tanto palavreado, mas tempo de voltar à interioridade, tempo de um silêncio, tempo de uma autorreflexão sobre a própria vida, para que assim eu e você possamos alcançar a salvação. A Quaresma nos coloca diante de nós 3 palavras. Uma primeira palavra que nós encontramos no Evangelho, aliás, todas as 3 palavras que hoje nos traz esta síntese do tempo quaresmal estão colocadas dentro do Evangelho. A primeira palavra é a palavra esmola, a palavra caridade. Esmola, caridade é a mesma coisa, que nos remete a fazer o bem, a fazer a caridade. Então o tempo de Quaresma não é só deixar de fazer algo. Às vezes as pessoas olham o tempo da Quaresma como um tempo pesado. Eu tenho que deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Mas mais do que deixar de comer alguma coisa, deixar de beber alguma coisa, eu e você somos chamados a fazer algo. E este fazer está expresso aí, fazer esmola, fazer a caridade. A segunda palavra, a palavra oração. Quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e reza ao teu Pai que está no oculto. Tempo de Quaresma é tempo de rezar mais. Tempo de rezar mais. É interessante quando a gente lê a vida dos santos, e eu li há pouco tempo, reli alguns escritos de Madre Teresa de Calcutá, e alguém perguntava para ela: Madre Teresa, qual que é o seu segredo? Como a senhora consegue fazer tanta caridade, mesmo sofrendo tantas humilhações? E aquela mulher diz com uma frase simples: o meu segredo é simples, eu rezo. Que seja esta também uma frase que possamos assumir para a vida: o meu segredo é simples, eu rezo. Então, esmola, que condiz aí com uma obra de caridade, fazer o bem às pessoas. Oração, aumentar na oração. E a terceira palavra que o Evangelho nos coloca, jejum. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. O jejum, gente, ele tem a ver com uma privação de algo que eu e você gostamos. Mas aqui não confunda com regime. Regime é para tirar a feiura do corpo. E o jejum para tirar a feiura da alma. Entendeu? Jejum nós aliamos com oração. Porque o jejum aliado à oração nos faz vencer as batalhas cotidianas. E a partir então desta palavra nós nos recordamos daquilo que o próprio Jesus mesmo nos diz. Há muitos espíritos malignos
que só se vence à custa de jejum e oração. Então, jejum, oração, que nos leva a fazer também muita caridade. Esse tempo hoje eu não quero me delongar na homilia, porque ainda temos o rito das cinzas, e por falar no rito das cinzas, nós recordamos que somos pó. Recordar que somos pó é começar esta caminhada falando de morte, falando que nós somos criaturas mortais, mas nós fazemos um caminho de subida. Iniciamos falando de morte para no final de tudo, lá naquela madrugada feliz de ressurreição, falar de vida. Às vezes a experiência do carnaval, ela leva por um processo inverso. Começa na alegria, na festa, quando às vezes termina para baixo. Às vezes na dificuldade de brigas, nas dificuldades mesmo da ressaca. E diga-se de passagem, quanta coisa horrenda que nós podemos assistir um pouco nesse carnaval em relação àquilo que fizeram de zombaria com Jesus. Passamos então esse tempo de quaresma, ou vivamos, melhor dizendo, este tempo de quaresma em reparação a todos estes ultrajes que o Senhor tem recebido, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu quero finalizar esta homilia pensando algumas frases daquilo que é a mensagem do Santo Padre, o Papa Francisco, para esta quaresma do ano de 2025. Aliás, nosso Papa está precisando da nossa oração. E mesmo ele estando no hospital, ele já havia escrito esta carta. Ela sempre é escrita com muita antecedência para que se possam preparar para trazê-la na quarta-feira de cinzas. Ela foi escrita no dia 6 de fevereiro de 2025. E o Papa, então, dentro deste ano jubilar, ele nos traz 3 palavras, que não necessariamente as 3 palavras do Evangelho que eu dizia, que é a caridade, que é a oração, que é o jejum. Mas ele diz 3 palavras. Uma primeira palavra, caminhar. Vamos repetir. Qual a primeira palavra? A segunda palavra, juntos. Segunda palavra. E a terceira palavra está dentro do ano jubilar, que é a palavra esperança. A terceira palavra? Primeira palavra, caminhar. Segunda palavra, terceira palavra. E o Papa então coloca desse modo: nesta quaresma, enriquecida pela graça do ano jubilar, gostaria de oferecer algumas reflexões sobre o que significa caminhar juntos na esperança e evidenciar os apelos à conversão que a misericórdia de Deus dirige a todos nós enquanto indivíduos e comunidades. E ele então coloca a primeira palavra, caminhar. O lema do jubileu, peregrinos de esperança, traz à mente a longa travessia do povo de Israel em direção à terra prometida, narrada no livro do Êxodo. A difícil passagem da escravidão para a liberdade, desejada e guiada pelo Senhor que ama o seu povo e sempre lhe é fiel. Então nós recordamos o povo de Israel que está sofrendo no Egito, e aquele povo escolhido por Deus, Deus então ouve o clamor, e então dá a eles um homem chamado Moisés, que possa guiar aquele povo num caminhar pelo deserto. Esse caminhar, gente, são 40 anos. E o número 40 na Bíblia, ele é muito significativo. Por isso, os 40 dias nos remete também a pensar os 40 anos que o povo de Israel passou no deserto. Foi um tempo de purificação, um tempo sofrido, onde o povo às vezes reclamava, inclusive dizia, mas seria melhor se morrêssemos no Egito do que morrermos aqui nesse deserto. Mas Deus precisava dar aquela prova para que aquele povo pudesse, uma vez provado, agora sim alcançar a sua liberdade. A segunda palavra que o Papa traz então diante desta verdade, a palavra juntos, caminhar juntos. Caminhar num deserto, gente. Eu nunca caminhei num deserto, mas eu imagino que é uma experiência não muito agradável. E se você estiver sozinho, você não consegue
Ali eles se ajudavam, uns aos outros, verdade, mas muito mais ajudados pela mão poderosa de Deus, que os guiava durante o dia com uma nuvem e à noite com uma coluna de fogo. É aquela presença do Senhor que caminhava com aquele povo, que não os deixava perecer pelo caminho. Quando faltou água, Deus disse a Moisés: bata esse cajado seu nessa rocha e da rocha sai a água. Bata esse cajado nesse mar e o mar se abre. Então Deus caminha com aquele povo, é o mesmo Deus que caminha também conosco. Mas também para nos dizer nesse tempo de quaresma, eu e você não caminhamos sozinhos nessa jornada que estamos iniciando hoje. Gente, como foi bom ver hoje o início do Rosário com Frei Gilson. 960 mil pessoas, é muita gente, rezando juntos. Então nós não somos só esse grupo pequeno aqui, nossa igreja é muito maior, há muito mais invisível do que visível, e nós não podemos caminhar sozinhos. Caminhe com a sua igreja, caminhe com os seus irmãos, e a partir deste estar juntos e caminhando juntos com o mesmo Deus, Ele nos permite chegar até o final. Nos remete também para esta oportunidade de pensar a Romaria de Nossa Senhora da Abadia, que a gente faz também um caminho. Quando você vai sozinho, você sofre mais. Mas quando você tem alguém do seu lado que pode te ajudar, você chega mais rápido ou você chega mais amparado. Então, a primeira palavra, caminhar, nós estamos nesse caminho, começamos essa jornada na quaresma, não caminhamos sozinhos, mas juntos. E a terceira palavra que o Papa coloca, a palavra esperança. Passamos este caminho juntos na esperança de uma promessa, a esperança que não engana, mensagem central do jubileu. Seja para nós o horizonte do caminho quaresmal, rumo à vitória pascal. Como o Papa Bento XVI nos ensinou na encíclica Spe Salvi, salvos na esperança. O ser humano necessita do amor incondicionado, precisa daquela certeza que o faz exclamar: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar nosso amor e nossa esperança naquele que ressuscitou vivo e glorioso. Não é uma caminhada de reclamação, de murmuração, não, mas muito mais uma caminhada dizendo: Deus, purifica-me, porque neste caminho, às vezes tenho procurado caminhar sozinho, às vezes nesse caminho tenho tentado levar coisas demais. Seja um tempo de purificação das vontades rebeldes, de tudo aquilo que você leva na sua bagagem da vida, para que você possa colocar de fato aquilo que é essencial. E esse essencial em nós provoca a esperança que eu e você precisamos. O ano jubilar, nesse contexto de quaresma, nos remete a esta verdade. A nossa esperança é o Cristo. E por isso, purificar-se de tudo aquilo que não é de Deus, para viver Deus e assim alcançar Deus nesta certeza da ressurreição que Ele nos dá, a certeza da vitória da Páscoa, hoje e sempre, assim seja. Amém.